Trabalhar à noite em um hospital já é, por si só, um exercício constante de silêncio, paciência e certa resistência mental. A maior parte do tempo, a gente se distrai com rotinas simples, verificando portas, controlando o acesso de visitantes noturnos ou circulando por áreas restritas que pouca gente conhece. Mas naquela semana, tudo fugiu desse padrão. Fui chamado pela chefia para uma tarefa fora do comum. Um sumiço esquisito de alguns equipamentos no setor do IML levantou suspeitas internas. Nada muito valioso. Luvas, etiquetas, pequenos instrumentos, mas a frequência dos furtos incomodou o suficiente para pedirem uma revisão das câmeras. Como eu era o segurança mais antigo do turno da madrugada, me designaram para isso. Na primeira noite, sentei na salinha apertada de monitoramento, cercado por telas pequenas e chiados ocasionais. Comecei a passar os registros das madrugadas anteriores com calma, pulando os trechos óbvios. Mas por volta das 13h17 da terça-feira, notei uma movimentação que me prendeu a atenção. No corredor do fundo do IML, onde quase ninguém passa a noite, apareceu uma pessoa de jaleco branco. Andava com calma, postura ereta, mas com um ritmo estranho, como se não tivesse pressa nenhuma. Pausei, reproduzi de novo, voltei alguns segundos. Nenhum outro funcionário havia sido registrado entrando ou saindo daquele setor no sistema de acesso. Peguei a lista dos plantonistas. Ninguém com aquele perfil estava de serviço naquele horário. Aproximei a imagem e tentei dar zoom no rosto, mas toda vez que chegava perto, o sistema engasgava. A imagem congelava por 2 segundos e depois pixelava completamente. Não era falha comum. Já vi imagens travarem, mas nunca desse jeito. Se você chegou até aqui, já sabe, essa história não é daquelas para assistir sozinho. Então, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com quem curte histórias assim. Isso ajuda demais a manter o canal vivo e trazer mais relatos como esse. Agora volta comigo para a história, porque isso foi só o começo. No dia seguinte, levei o trecho para o supervisor técnico do hospital. Mostrei o horário, mostrei a movimentação no vídeo, mas quando abri o arquivo na presença dele, a gravação simplesmente não existia mais. O horário estava lá, o salto no tempo também, 2 minutos de tela preta, mas nenhuma movimentação, nenhum corredor, nada. Nem mesmo os minutos normais da câmera. Era como se o trecho tivesse sido sobrescrito por um vazio. Achei que pudesse ser algum erro no backup automático. Então, fui pessoalmente até a central de dados. O técnico responsável jurou que não houve nenhuma manutenção naquela noite, nenhum reinício, nenhuma atualização programada. Mesmo assim, o trecho continuava invisível. Nada constava. Fiquei com aquela sensação ruim presa no estômago o dia inteiro. Mas o que mais me incomodou aconteceu na noite seguinte. Ao chegar no vestiário, fui trocar de roupa como de costume. A maioria dos armários estava vazia, exceto um que, por alguma razão, estava destrancado. Dentro dele, cuidadosamente dobrado, estava um jaleco branco. Estava limpo, passado, como se tivesse sido preparado para uso. Mas o detalhe que fez meu corpo gelar foi o nome bordado acima do bolso. Era o mesmo nome que aparecia no crachá da imagem distorcida que tentei ampliar. Um nome que, segundo os registros do hospital, pertencia a um técnico que faleceu há 3 anos, num acidente interno durante um reparo no sistema elétrico do necrotério. Fiquei parado diante daquele armário aberto por mais de 1 minuto. O jaleco estava ali, dobrado com perfeição. Parecia recém-saído da lavanderia. O tecido firme, sem qualquer sinal de uso recente. O bordado discreto, em azul escuro, estava intacto. E o nome, aquele nome, não devia estar ali. Ele não constava em nenhuma escala há anos. O próprio armário havia sido esvaziado quando ele morreu. Eu me lembrava disso. Estava lá quando vieram recolher as coisas dele. Fechei a porta do armário devagar e não comentei nada com ninguém naquela noite.
Mas no meu turno voltei à sala de monitoramento e comecei a rever todas as madrugadas da semana anterior. Cada uma, sem pular nada. Horas e horas de vídeo, de corredores vazios e iluminação fraca, esperando flagrar qualquer coisa fora do comum. Na madrugada de quarta-feira, lá estava ele de novo. Mesma hora, 3h17. Mesmo corredor, mesmo jaleco. Só que dessa vez, ele não andava. Ele estava parado. Parado bem no centro do corredor, com os braços ao lado do corpo, como se esperasse alguma coisa. O rosto ainda não dava para ver. A imagem começava a falhar sempre que eu tentava aproximar. Dessa vez, fui mais cuidadoso. Tirei print da tela, gravei o monitor com meu celular, fiz backup do backup, guardei tudo em um pendrive e levei para casa. Quando cheguei no outro dia, a central do hospital já tinha emitido uma nota interna. A sala de monitoramento passaria por atualização de sistema. E por isso, todos os arquivos dos últimos dias seriam apagados e regravados em um novo servidor. Alegaram falhas no sistema de backup, mas não era coincidência. Aquilo tinha sido feito por causa do que eu vi. Voltei ao armário naquela noite. O jaleco ainda estava lá. Só que agora não estava dobrado. Estava pendurado no cabide, como se alguém tivesse o preparado para vestir. E tinha uma coisa no bolso. Um crachá velho com a foto dele já desbotada e uma chave pequena sem identificação. Peguei a chave por impulso e guardei no bolso. Fiquei o turno inteiro tentando lembrar qual porta no hospital usava chave física e não cartão magnético. Então me lembrei, o porão técnico onde ficam os disjuntores antigos e a central elétrica de emergência. Era uma área desativada, isolada por reforma desde o acidente que matou aquele técnico. Perto do fim do turno, quando tudo já estava mais calmo, fui até lá. Passei pelas escadas de serviço, entrei pela lateral da ala desativada e encontrei a porta velha de ferro com a pintura descascada. Coloquei a chave. Entrou sem esforço. Girei. A fechadura cedeu com um estalo seco, como se estivesse esperando esse movimento há muito tempo. Lá dentro, a poeira tomava conta de tudo. O ar era denso, abafado. Tinha cheiro de mofo e algo metálico. Andei devagar com a lanterna apontada para frente. O som dos meus passos ecoava de forma estranha, como se as paredes absorvessem tudo e jogassem de volta com atraso. No fundo do corredor, encontrei a antiga central de distribuição elétrica. Havia caixas metálicas com etiquetas quase apagadas, ferramentas enferrujadas, cabos grossos suspensos por suportes mal cuidados, e bem no centro, uma prancheta com anotações técnicas, todas escritas à mão, com datas que paravam exatamente uma semana antes da morte do técnico. Mas o mais perturbador foi o que vi ao lado da prancheta. Um radiocomunicador antigo, daqueles que só usávamos em situações de emergência, ligado à parede por um fio que parecia ainda funcional. E ele estava chiando. Baixinho, mas constante. Como se alguém tivesse deixado o botão de fala pressionado do outro lado. Fiquei encarando aquele rádio chiando por longos segundos. Não fazia sentido ele estar funcionando. Aquela ala estava desativada desde o acidente e a fiação por ali já devia ter sido cortada ou oxidada há tempos. Apontei a lanterna para o painel da parede. Os disjuntores estavam desligados. Tudo estava fora da rede. Mesmo assim, o chiado vinha constante, como uma respiração abafada presa entre ruídos. Aproximei devagar, como se o próprio ar me alertasse para não tocar, mas não adiantava mais recuar. Eu precisava entender o que estava acontecendo, e tudo parecia girar em torno daquele ponto. Peguei o rádio e apertei o botão de escuta. O chiado cessou por um segundo, e depois voltou. Só que agora, mais limpo, mais firme. Era como se houvesse alguém com o dedo no botão do outro lado, mas sem dizer nada. Só presença, um silêncio tenso, como o de quem está esperando você falar primeiro. Soltei o botão. Guardei o rádio comigo e voltei para o vestiário, ainda processando o que tinha visto. No caminho, notei que a sensação de estar sendo observado
era mais forte nos corredores que davam acesso ao IML. Não era só paranoia. Eu conhecia aquele prédio como a palma da minha mão. Sabia quando algo estava fora do lugar. E naquela noite, tinha algo fora do lugar, em cada canto. Na noite seguinte, enquanto revisava os vídeos recentes da entrada do hospital, notei algo peculiar. Às 3h17, sempre nesse horário, a câmera da recepção mostrava o hall completamente vazio. Mas na mesma hora, a câmera do corredor do IML registrava uma leve alteração de luminosidade, como se alguém tivesse passado bem devagar, só fora do campo de visão direto. A luz do sensor reagia por um segundo e voltava ao normal. Comecei a cruzar horários, câmera por câmera. Tracei um caminho invisível que passava por dentro do hospital, exatamente o mesmo trajeto que os técnicos faziam quando iam do refeitório até a sala de manutenção elétrica. O mesmo caminho que aquele técnico fazia nas madrugadas de plantão, segundo os registros antigos. Com isso na cabeça, resolvi voltar à sala desativada. Peguei a chave de novo e entrei no mesmo corredor. Mas dessa vez, levei uma câmera portátil comigo, dessas de segurança que gravam direto no cartão. Queria captar qualquer coisa que pudesse passar despercebida a olho nu. Instalei num dos cantos, deixei gravando e fui embora. No outro dia, bem cedo, antes da troca de turno, voltei lá e recuperei o equipamento. Levei para casa, conectei no notebook e comecei a assistir. E foi aí que eu senti o primeiro calafrio de verdade. A câmera captou o ambiente parado por horas, como esperado. Mas às 3h17, a gravação tremeu. Não piscou, não travou. Tremeu. Como se alguém tivesse passado rápido bem em frente à lente. Mas não havia forma visível. Só o ruído da imagem se agitando e no microfone um clique seco. Um único som, como se algo tivesse sido deixado no chão. Voltei ao hospital naquela noite com o peito apertado. Antes mesmo de começar o turno, fui direto à sala desativada. Queria ver com os próprios olhos se tinha algo diferente ali. E tinha. No mesmo ponto onde instalei a câmera, havia agora uma chave. Não a que eu usei. Uma outra, menor, mais antiga, com o número 4 marcado à mão, com fita adesiva. Na planta baixa do hospital, só havia um único armário técnico numerado, o da sala de autópsia desativada, que foi selada após o acidente. Eu nunca entrei ali. Nenhum funcionário ativo tem acesso. A porta foi lacrada com solda leve na época, para impedir que curiosos invadissem o espaço. Mas agora, eu tinha uma chave que provavelmente abriria aquilo. Passei o dia inteiro com aquela chave no bolso. O número 4, escrito à mão na fita, me incomodava mais do que deveria. Não era só por saber o que ela abria, mas pela pergunta que insistia em martelar na minha cabeça. Por que agora? Por que, depois de 3 anos de silêncio, tudo começava a se mover? Na troca de turno, aguardei o momento em que os corredores ficaram vazios e peguei o caminho da ala velha do hospital. Cheguei até a sala de autópsia desativada. A placa enferrujada ainda estava presa à porta. A camada fina de solda na tranca estava parcialmente rompida, como se alguém já tivesse começado o trabalho antes de mim. Respirei fundo, inseri a chave. A fechadura cedeu com um clique seco. O cheiro ali dentro era de coisa esquecida. Ferrugem, produto de limpeza vencido, poeira acumulada. O ambiente estava intacto, como se tivessem saído no meio de um procedimento e nunca mais voltado. Instrumentos cobertos com lençóis, gavetas lacradas, fichas antigas em pranchetas. Mas o que me fez parar foi o armário metálico no canto, com o número 4 pintado em tinta vermelha, já desbotada. Abri devagar. Dentro dele não havia equipamentos, apenas uma caixa de papelão. E dentro da caixa, dezenas de fitas de vídeo, etiquetadas por datas. Algumas de mais de uma década atrás. Peguei uma aleatória, olhei a etiqueta. Era da semana do acidente do técnico. Do dia exato, na verdade. Levei comigo. Naquela noite, em casa, consegui um aparelho antigo para rodar a fita.
A gravação era de uma câmera interna do IML, posicionada sobre a bancada de autópsia. Mostrava o técnico em questão trabalhando sozinho, escrevendo algo numa prancheta, ajustando fios, mexendo em um painel de controle na parede. Nada demais, até aí. Mas no final da gravação, ele parava. Ficava olhando para frente por longos segundos. Não para o painel, não para os equipamentos, mas para a câmera. Como se soubesse que um dia alguém assistiria àquilo. Então, ele caminhava até a lente, bem perto. A imagem distorcia um pouco. O foco falhava, mas ainda era possível ver seu rosto sério, cansado. Ele levantava o crachá, mostrava lentamente. E então, com voz baixa, baixa demais para captar som, parecia dizer uma única palavra, movendo os lábios com precisão. Apaga. A gravação cortava ali. Fiquei parado em silêncio, encarando a tela azul do fim da fita. Eu não sei se aquilo foi um pedido, um aviso ou uma tentativa de impedir que alguém visse o que estava por vir. Mas naquele instante entendi que tudo o que vinha acontecendo, as imagens corrompidas, os horários exatos, o jaleco deixado, a chave, a fita, não era uma manifestação. Era um ciclo. Um roteiro silencioso que precisava ser refeito de tempos em tempos. Não por vingança, não por assombração, mas por necessidade, por repetição. Na noite seguinte, cheguei para o plantão e o jaleco havia sumido do armário. A chave também. O rádio não chiava mais. Voltei à sala de monitoramento, abri os arquivos da madrugada anterior e pela primeira vez não vi nada. Corredores limpos, imagens normais, nenhuma interferência. Como se tudo tivesse voltado ao lugar, pelo menos por enquanto. E desde então, às 3h17, eu olho para a tela, toda noite, mesmo sabendo que talvez um dia tudo comece de novo. Porque algumas presenças não querem ser vistas, só lembradas e reencenadas. Se você ouviu até aqui, é porque essa história te prendeu de verdade. Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo. Tem muito mais vindo por aí. Histórias reais, tensas, pé no chão. Até a próxima. E presta atenção no relógio quando der 3h17. Eu trabalho como segurança no IML. Já faz alguns anos que estou nesse cargo, e a rotina sempre foi a mesma. Trabalho de noite, sempre nas madrugadas. E é uma rotina tranquila, sem muitos sustos, sem grandes movimentações. A única coisa que costumava me incomodar era o fato de que sempre à meia-noite o necrotério ficava em um silêncio absoluto. Um silêncio pesado, como se o próprio lugar fosse aguardando algo. Mas isso era só minha cabeça. Eu sabia. Tudo começou numa noite, mais ou menos um mês atrás. Eu estava sentado na minha cadeira, vendo a tela do monitor de segurança. O horário estava avançado, já passava das 3h da madrugada. O interfone do necrotério começou a tocar. Normalmente, isso aconteceria se algum médico ou técnico precisasse acessar a área para algum procedimento, mas naquela noite ninguém estava por perto. Atendi, como sempre faço, pensando que fosse algum erro, algum pedido de acesso. Mas, para minha surpresa, do outro lado não ouvi nenhuma voz, apenas uma respiração fraca, respiração ofegante, como se alguém estivesse ali, tentando falar, mas sem força para emitir palavras. Eu fiquei parado, esperando que algo acontecesse. Mas a ligação se cortou sozinha, sem qualquer explicação. Desliguei o interfone, um pouco incomodado, mas achei que fosse algum erro técnico. Na manhã seguinte, eu tentei falar sobre isso com os meus colegas. Relatei que havia atendido uma chamada estranha, mas eles riram de mim, dizendo que era apenas uma falha no sistema, talvez algo com o cabo ou o aparelho. Isso me deixou um pouco desconfortável, mas decidi não dar muita importância. Afinal, eu estava apenas começando a ficar paranoico, mas aquilo não parou. Toda noite,
Ao redor das 13h17, o interfone tocava novamente. Eu atendi todas as vezes, mas sempre só ouvia aquela respiração. Às vezes, parecia que o som vinha mais de perto, como se alguém estivesse lá, bem ao meu lado, quase tocando o aparelho. Eu sabia que estava ficando estranho, então resolvi tomar uma atitude. Decidi começar a gravar. Na noite seguinte, preparei minha câmera e coloquei ela apontada para o interfone. Eu queria ter certeza de que estava acontecendo aquilo mesmo e, quem sabe, ter alguma prova para mostrar para os outros. Mas, quando revelei a gravação no dia seguinte, não consegui ver nada claro. Apenas uns vultos, sombras rápidas, algo que parecia se mover muito rapidamente para fora da câmera. Eu não sabia o que pensar, até que, em uma das gravações, a sombra foi mais definida. Uma forma grande e escura que parecia flutuar. Ela estava ali, exatamente na direção do interfone. Fiquei desconcertado. Eu sabia o que estava vendo e aquilo não era normal. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite, enquanto revisava as imagens, comecei a ouvir barulhos, passos, gritos abafados vindos de algum lugar dentro do prédio. Mas o necrotério estava vazio, não havia ninguém. À primeira vez, achei que fosse algum eco ou algo do tipo. Mas os barulhos continuaram e começaram a ficar mais intensos. Os passos, eles vinham do corredor principal em direção à porta do necrotério. Os gritos pareciam de sofrimento, mas não vinham de nenhum corpo ali. Eu nunca me senti tão desconfortável em toda a minha vida. Não consegui mais ficar tranquilo. Cada noite, a situação piorava. Eu já não conseguia distinguir se os sons vinham da minha cabeça ou se estavam realmente acontecendo. O que eu sabia é que estava ficando mais difícil ignorar. Eu comecei a ver as sombras se movendo pelos cantos dos corredores à medida que os barulhos aumentavam. Uma sensação de opressão se instalava. O ar parecia mais denso, a cada noite mais difícil de respirar. Na última noite que estive lá, uma coisa muito estranha aconteceu. Eu estava em um dos corredores principais, revisando as câmeras de segurança, quando a porta do necrotério se fechou sozinha. Não havia ninguém ao redor. Eu andei até ela com os batimentos acelerados e, ao abrir, me deparei com algo que jamais vou esquecer. O ambiente estava vazio, mas a sensação era como se o lugar estivesse lotado de presenças invisíveis, como se algo ou alguém estivesse me observando a todo momento. Foi quando os passos começaram novamente. Só que dessa vez, eu vi a sombra não mais através das câmeras, mas bem na minha frente, como se estivesse se aproximando. Eu travei, não consegui me mover, e foi então que ouvi a respiração. Mas dessa vez estava bem mais forte, como se estivesse na minha orelha, ofegante e fria. Foi nesse momento que eu soube que não conseguiria mais continuar. Eu não era mais capaz de lidar com aquilo. Quando o turno terminou, pedi demissão imediatamente. Eu não voltei mais ao IML depois daquela noite. Não sei o que realmente estava acontecendo naquele lugar, mas sei que tudo aquilo não era normal. Agora, onde quer que eu vá, tento bloquear as lembranças daquele lugar, daquilo que eu ouvi, vi e senti. Sei que o que aconteceu naquele necrotério não foi coincidência, mas honestamente espero nunca mais saber a verdade. E você, está acreditando no que aconteceu? Se você está gostando da história, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos. A história ainda não acabou, mas o que eu vivi e o que ainda pode acontecer é algo que poucos podem entender. Eu nunca voltei ao IML, como disse. Não sabia o que esperar, nem queria saber. Apenas queria ficar longe daquele lugar. Eu continuei a minha vida, mas as coisas começaram a mudar. E por mais que tentasse, não conseguia esquecer. O pesadelo não terminou na noite em que pedi demissão. Ele simplesmente me seguiu, de uma forma que eu nunca imaginaria. Durante os primeiros dias após sair do IML, tudo parecia normal, mas logo começaram a acontecer coisas estranhas.
Eu estava na minha casa, assistindo TV, tentando relaxar e esquecer, quando de repente ouvi o som do interfone tocando. Eu pulei da cadeira, meu coração disparou. Era exatamente o som que eu ouvia todas as noites no IML, aquele toque abafado, seguido da respiração. Mas como isso seria possível? Eu estava em casa, longe do necrotério. Fui até o interfone, hesitei por um momento e com a mão trêmula apertei o botão para atender. Do outro lado, o silêncio. Só a respiração ofegante, fraca, que me paralisou mais uma vez. Não consegui dizer nada. Fiquei ali, apenas ouvindo. Então, a linha foi cortada como de costume. Minha mente estava a 1000 por hora, tentando entender o que estava acontecendo. Eu nunca tinha sentido tanto medo. Era como se a presença que estava no necrotério, aquela coisa estranha e opressiva, agora estivesse me seguindo, me caçando. E então começaram a acontecer outras coisas. Em uma manhã, encontrei um de meus sapatos fora do lugar, no meio da sala, como se alguém tivesse o tirado e o colocado ali de propósito. O mais estranho é que eu tinha certeza de que os havia deixado bem arrumados no canto da sala. Mas eu estava sozinho. Eu vivia sozinho. Nos dias seguintes, as coisas começaram a se acumular. Eu comecei a ouvir passos atrás de mim sempre que estava sozinho, sempre em momentos em que não havia ninguém por perto. Gritos baixos, como o que ouvi naquele corredor do necrotério. E eu via sombras, mais e mais sombras, em canto de olho, nas janelas, em cada canto escuro da casa. Eram rápidas, fugazes, mas sempre ali, me vigiando. Eu sabia que estava sendo perseguido por algo que não entendia. Algo que começou no IML, no necrotério, e que agora estava me seguindo. Eu já não conseguia mais distinguir o que era real e o que era apenas minha mente desesperada, tentando dar explicações para o que estava acontecendo. Foi então que, uma noite, eu decidi fazer algo que até hoje me arrependo. Eu voltei ao IML. Não sabia se estava procurando respostas ou se queria, simplesmente, confrontar aquilo de uma vez por todas. Quando cheguei lá, o lugar estava vazio, em completo silêncio. Tudo estava exatamente como eu havia deixado, mas a sensação era diferente. O ar parecia mais denso e a escuridão parecia ainda mais espessa, como se algo estivesse esperando, apenas me observando. Andei pelos corredores sem saber exatamente o que estava buscando. Eu sabia que não deveria estar ali, mas algo me impulsionava a continuar. Fui até o necrotério e, ao entrar, senti uma presença. Era a mesma sensação de antes, uma pressão constante no peito, como se eu estivesse sendo envolvido por algo invisível, algo que não queria que eu estivesse ali. Foi quando eu ouvi a respiração novamente, dessa vez mais forte, mais clara. Não estava no interfone, não estava no ar, estava dentro do próprio necrotério, dentro de mim, como se estivesse me engolindo. Olhei ao redor e foi quando vi uma sombra grande e escura, mais definida do que jamais havia visto antes. Ela estava lá, na porta do necrotério, observando-me com uma força que me fez quase perder o controle. Eu senti o pavor me consumir. A sombra parecia saber de mim, saber que eu estava com medo, como se estivesse esperando por esse momento. E naquele instante, eu entendi. Aquilo não era algo que se apagaria, não era algo que eu poderia ignorar ou deixar para trás. Aquilo já havia me marcado, já havia me encontrado. Quando a sombra se aproximou mais, eu corri. Corri como nunca antes. Não olhei para trás. Saí do necrotério, do prédio, e nunca mais voltei. Agora estou aqui contando essa história para você, para quem quiser ouvir. Eu sei que muitos vão achar que estou apenas ficando louco, mas posso garantir, o que vivi não foi produto da minha imaginação. E se você está ouvindo isso e sente que há algo de errado, algo te observando, lembre-se de uma coisa: o medo é real. E talvez ele já tenha te encontrado também. Os dias passaram e eu tentei seguir em frente, mas a sensação de que algo estava sempre me vigiando nunca me deixou.
A casa, que antes parecia um lugar tranquilo, agora era um labirinto de escuridão e mistério. A cada canto, a cada ruído, a cada sombra que se movia rapidamente pelos meus olhos, eu sentia que algo me perseguia, me observava de uma forma que eu não podia controlar. A ideia de que aquela presença estava sempre ali, à espreita, me consumia aos poucos. Uma noite, ao chegar em casa depois de um dia de trabalho, algo que eu nunca imaginaria aconteceu. Meu celular começou a vibrar insistentemente. Quando olhei a tela, não havia mensagem alguma, apenas um número desconhecido, com um código que eu não reconhecia. O número apareceu no meu visor, piscando, como se estivesse aguardando que eu atendesse. Não sabia o que fazer. Será que era apenas mais uma dessas chamadas estranhas? Ou seria apenas uma tentativa de alguém tentando me assustar? Mas eu sabia no fundo que isso não era algo comum. Eu atendi. A primeira coisa que ouvi foi uma respiração. A mesma respiração ofegante que me atormentava desde o início, só que desta vez ela vinha mais forte, mais próxima. Era como se alguém estivesse do outro lado, respirando com dificuldade, prestes a dizer algo, mas sem forças para falar. Eu não conseguia emitir uma palavra sequer. Meu corpo estava completamente paralisado. Eu sabia que aquilo não era normal, mas o que me assustou ainda mais foi quando, no meio da respiração, eu ouvi um sussurro. Eu te encontrei. A voz era profunda, quase inaudível, mas ao mesmo tempo tão clara que fez com que o sangue gelasse nas minhas veias. O que era aquilo? Quem estava do outro lado? Por que estava me chamando? Desliguei o celular rapidamente, o medo apertando meu peito como uma garra. Não sabia se era uma brincadeira, uma espécie de trote, mas no fundo eu sabia que não era. A respiração, a voz, isso não era algo simples. Isso era real. Eu estava sendo alvo de algo que eu não podia controlar. Nos dias seguintes, os acontecimentos começaram a se intensificar. As sombras no canto dos meus olhos ficavam mais nítidas. Eu podia jurar que, por mais que tentasse afastar os pensamentos, algo estava ali, na minha casa, esperando que eu cometesse o erro de olhar para trás. E cada vez que eu olhava, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Cheguei ao ponto de não conseguir mais dormir. Eu passava a maior parte das noites acordado, sentado em uma cadeira, os olhos fixos na porta, esperando o pior. Não sabia o que fazer, mas sabia que algo me perseguia, algo que não iria simplesmente desistir. E então, numa noite, as coisas finalmente atingiram o limite. Eu estava em casa sozinho quando os passos começaram novamente. Mas não eram passos distantes. Não. Eles estavam ali, na minha casa, tão próximos que pareciam estar andando em direção à minha porta. Eu me levantei, tentando buscar alguma explicação lógica, algum motivo para aquilo. Mas não havia nada. Quando olhei pela fresta da porta, vi o que não queria ver. Era a sombra. Ela estava ali, mais clara do que nunca. Ela se movia, rastejando pelas paredes da sala, como se fosse uma parte do próprio lugar. Eu tentei me mover, correr, mas meu corpo estava paralisado de medo. Eu não conseguia agir, eu só podia olhar. E então eu a vi se aproximando de mim. Eu sabia que se eu fizesse qualquer movimento, isso acabaria comigo. A sombra se ergueu lentamente, até se tornar uma figura humana, mas distorcida, como se fosse feita de uma matéria escura, líquida, que se movia de forma irregular. Eu sabia que não era algo humano, era algo muito pior. Foi então que a sombra, com uma calma assustadora, se aproximou de mim. E ao chegar perto, ela falou: "Você me chamou, lembra? Você me deu atenção e agora eu não vou embora." Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas não consegui. A sombra desapareceu antes que eu pudesse reagir. E o que me restou foi um vazio. Um vazio tão profundo que por um momento achei que tivesse perdido a sanidade. No dia seguinte tomei uma decisão. Eu não poderia mais viver assim. A dor e o medo estavam me consumindo por dentro. Então pedi demissão. Não importa o que aconteça, eu sabia que não poderia continuar. O IML, o necrotério,
tudo aquilo nunca me deixaria em paz. E não importava o quanto eu tentasse fugir. A sombra, aquela presença, agora me pertencia de uma forma que eu nunca imaginei. Nunca mais voltei ao IML e nunca mais atendi chamadas de números desconhecidos. Mas até hoje, sempre que a noite chega, o medo não me deixa. Sempre que o silêncio fica denso, posso sentir a respiração. A mesma respiração ofegante. E mesmo agora, não posso deixar de sentir que aquilo nunca vai embora. E assim, com a decisão tomada, eu deixei o passado para trás. Mas o que aprendi naquele IML, o que vivi lá, nunca poderá ser esquecido. Mesmo sem mais respostas, o medo permanece, persistente, como uma sombra que acompanha cada passo, cada suspiro. A vida, por mais que eu tente, nunca será a mesma. E a sensação de que algo está sempre observando, essa sensação, eu sei, vai me acompanhar para sempre. Por mais que eu tente seguir em frente, sempre haverá aqueles momentos em que o silêncio, a escuridão e a respiração lenta e ofegante me lembram que talvez nunca escapei realmente de tudo o que vi e vivi. A única certeza que tenho agora é que, em algum lugar, aquela sombra ainda está lá, esperando, vigiando, aguardando o momento certo, porque algumas coisas simplesmente não vão embora. E agora, você também sabe o que aconteceu. Você conhece a história. Você ouviu os detalhes. Talvez, apenas talvez, esteja na hora de você tomar um cuidado extra quando a noite cair. Porque, se o medo pode encontrar uma pessoa, ele pode encontrar qualquer um. E com isso, eu deixo você aqui, com essa última pergunta. Será que ele já te encontrou também? Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. A próxima história pode ser ainda mais próxima de você do que imagina.